Olá pessoal, vamos corrigir aqui então a lista de exercícios de estruturas de mercado. Algumas coisas que estão nas questões vocês não viram ainda, mas eu vou aproveitar as questões para citar essas coisas. Não necessariamente elas estão no seu plano de ensino, tá? Mas são coisas que eu acho assim, importantes vocês saberem pelo menos o que é, né? A primeira questão fala o seguinte: considere uma firma operando em concorrência perfeita. No curto prazo, se o lucro econômico do produtor é positivo, a produção se faz com custo marginal em relação ao custo médio. Vejam bem, quando uma firma está operando em concorrência perfeita, ela só pode ter lucros econômicos positivos se a gente está no curto prazo. Se a gente estiver no longo prazo, na concorrência perfeita, o lucro econômico é zero. O que isso significa? No longo prazo, o preço cobrado pelo produto ele é igual ao custo marginal, certo? Aqui no curto prazo, ele está falando que o lucro é positivo, e está dizendo que a produção ocorre num ponto das curvas onde o custo marginal é maior, menor ou igual ao custo médio, né? O que ele quer saber. Se o custo marginal ele é igual ao custo médio, a gente está no ponto de lucro econômico zero. O lucro econômico ele só pode ser positivo quando o custo marginal está acima do custo médio. Por quê? O que é custo médio? Custo médio é quando você pega o custo total da firma e divide pela quantidade de produtos que aquela firma está produzindo. Custo total é a soma dos custos fixos com os custos variáveis. Custos fixos não variam com relação à produção, a quantidade produzida, né? E custos variáveis variam conforme muda a quantidade produzida. Quando eu pego a somatória desses dois, que é o custo total, e divido pela quantidade de produtos, eu tenho quanto custa, na média, cada unidade daquele produto. O custo marginal ele é o conceito que me dá o custo da última unidade produzida. Então, por exemplo, a firma produz 100 unidades. O custo marginal da centésima ele é a diferença entre o custo total da centésima menos o custo total da 99ª, né? Então, é exatamente a diferença que a última unidade causou. Vejam, a primeira unidade produzida por uma firma ela é muito mais cara do que a última unidade produzida por uma firma, porque a primeira unidade ela incorre todos os custos fixos e todos os custos variáveis. Conforme a produção vai crescendo, os custos fixos vão se diluindo ali na quantidade de produtos que vão sendo produzidos. É justamente a diluição que é captada pela curva de custo médio, né? A tendência é que conforme a produção vai aumentando, o custo médio vai caindo. E depois ele aumenta de novo quando há necessidade de maiores investimentos em custos fixos novamente. Tipo assim, um aluguel de um galpão, né? Um galpão grande consegue abarcar uma certa faixa de produção. A partir do momento que essa produção começa a expandir, né? Depois que exaure a capacidade do galpão, você precisa alugar um galpão maior, um novo galpão, esse tipo de raciocínio que a gente está falando. Eu vou colocar aqui para vocês uma foto aí dos gráficos de custo, para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí, qual é a relação do custo marginal com o custo médio? Imagine, por exemplo, a sala de aula, e aí eu vou calcular com vocês a idade média dos estudantes da sala. Como é que eu calculo? Eu somo a idade de todos vocês e divido pelo número de estudantes, certo? E digamos que chega um novo estudante na porta. E o estudante que está chegando é o que eu chamaria de estudante marginal, né? Se a idade do estudante é marginal, é o último estudante que está sendo contado, ele tem uma idade maior do que a média da turma, o que acontece com a média da turma? Bom, se o novo estudante tem uma idade maior do que a idade média da turma, a tendência é ele puxar a média para cima. Se o novo estudante tem exatamente a idade média da turma, a tendência é que ele não mude a média. Se o novo estudante tem uma idade menor do que a média da turma, a tendência é que ele puxe a média para baixo. Então, enquanto o custo médio está caindo, o custo marginal é menor do que ele. Existe um ponto em que eles são iguais, e esse é um ponto de inflexão ali da curva de custo médio, e depois quando o custo marginal está subindo, ele puxa o custo médio para cima. Então, esse é o desenho que vocês estão vendo aí, a curva de custo marginal, ela corta a curva de custo médio no seu ponto de mínimo, né? Então, o custo médio ele é mínimo quando ele é igual ao custo marginal. Antes disso, o custo marginal é menor do que ele e depois disso, o custo marginal é maior do que ele. Quando uma firma tem lucro positivo, significa que ela está atuando num ponto em que custo marginal é superior a custo médio, porque ela está conseguindo cobrar dos seus produtos um preço igual ao custo marginal, que é em cima do custo médio. Esse preço, além do custo médio, essa diferença entre o que ele consegue adquirir, né, ganhar
com a venda desse produto e o custo médio, é justamente o que a gente chama de lucro extraordinário. Porque as unidades de produto estão sendo vendidas a um preço que cobre todo o custo médio da produção daquela unidade de produto, certo? Enquanto ele está ganhando mais do que ele está gastando, ele está tendo lucros. No caso aqui, lucros econômicos, né? Ou lucros extraordinários. Então, a produção se faz com o custo marginal em relação ao custo médio é superior a este, né? Letra C. Número 2. Um dos desafios dos economistas é compreender as estruturas de mercado. Em uma estrutura de mercado competitiva, as empresas... Estrutura de mercado competitiva é concorrência perfeita, tá? Então, na concorrência perfeita, as empresas têm custo médio sempre maior que o custo marginal. Não, é aquela ideia que eu expliquei anteriormente, né? Ele desce e depois ele sobe conforme o custo marginal vai variando. Produzem até equalizar o preço ao custo total? Não, elas produzem até equalizar o preço ao custo marginal, como eu expliquei na aula e também está nas nossas notas de aula, né? Produzem até equalizar seu custo marginal ao preço de mercado? Sim, esse é justamente o ponto em que elas conseguem maximizar o seu lucro e obtêm no longo prazo lucro econômico zero, né? D, vamos ver o que está errado nos outros, tá, pessoal? A gente sempre vai fazer isso. Então, letra D. As empresas vendedoras devem ser em muito maior número do que as compradoras. Vendedores quanto compradores são inúmeros, né? Letra E. As empresas novas são impedidas de se estabelecer no mercado devido à concorrência acirrada. Na verdade, tem erro aqui, né? Não sei se fui eu escrevendo, se já vi assim na questão, mas enfim. Não há impedimento, né? Existe livre entrada e saída de compradores e vendedores deste mercado, certo? Então, questão 3. A empresa monopolista, para maximizar seu lucro, produz uma quantidade tal que... Letra A, maximiza a receita total? Não, ela quer maximizar o lucro, né? Maximiza a diferença entre o preço e o custo médio de produção? Não. Maximiza o preço que cobra? Não. Minimiza o custo médio? Não. Na verdade, ela equaliza a receita marginal ao custo marginal de produção. Não se esqueça que eu falei que para qualquer empresa, o seu ponto de maximização de lucro é aquele no qual o custo marginal é igual à receita marginal. A gente chegou a essa conclusão antes mesmo de começar a estudar cada tipo de estrutura de mercado, né? Vocês podem voltar, se quiserem, na nota de aula, né? Vem a introdução da nota de aula, e lá está a explicação direitinho de que toda empresa maximiza lucros quando sua receita marginal é igual ao seu custo marginal. Certo? Então, seria aqui a letra E. A questão 4. Em monopólio, a maximização de lucro nunca será obtida quando a curva de demanda for A elástica, B inelástica, C normal, D superelástica e E zero. Aqui, a única opção que dá a resposta certa e que nunca vai ser é a letra C, né? Porque normal não é um nome possível para classificação da curva de demanda, né? Questão número 5. Uma empresa monopolista escolhe uma produção tal que A, o preço seja menor que o custo marginal. Aqui não faz sentido, né? Porque ela estaria com prejuízos e é um monopolista, só tem ele no mercado. B, o preço seja o maior possível. C, o preço seja igual ao custo marginal. D, o preço seja igual à receita marginal. E E, a receita marginal seja igual ao custo marginal. Aqui é aquela resposta de sempre. Para toda e qualquer empresa, o seu ponto de maximização de lucros ocorre onde receita marginal é igual ao custo marginal. Questão de número 6. Uma firma com concorrência perfeita apresenta um custo total igual a 2 mais 4Q mais 2Q ao quadrado, sendo que a quantidade vendida do produto por um preço P igual a 24, assinale o lucro máximo que essa firma pode obter. Bom, o lucro é máximo quando a receita marginal é igual ao custo marginal, né? Como que a gente calcula aqui? Eu preciso saber qual é o custo marginal dessa função de custos que está bem aqui. Como que eu calculo o custo marginal? O custo marginal, ele é uma função de Q e ele é a derivada do custo total. O custo total é 2 mais 4Q mais 2Q ao quadrado. Eu botei esse exemplo aqui só para vocês verem como é que a gente faz numericamente, mas na prova de vocês não vai cair numericamente, vocês não sabem cálculo, né? Mas a derivada de uma função tipo essa aqui é uma função polinomial e a gente consegue derivar cada parte deste polinômio separadamente. Então, aqui primeiro tem a constante, então a derivada de constante é 0. Aqui tem 4Q, a derivada de 4Q
é 4, porque a gente está usando a regrinha mais básica de todas, de derivada, né? O expoente que está aqui, que é 1. Ele desce multiplicando o número que está aqui na frente, né? Então, 4 vezes 1, 4. E a gente tira uma unidade desse expoente, e aí fica 1 menos 1, 0, que elevado a 0 é qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Então, 4 vezes 1, 4. E aqui a gente aplica a mesma regra, né? O 2 vai cair aqui multiplicando, então 2 vezes 2, 4. E o que vai ficar elevado a 1. 2 menos 1, 1. Então, aqui a gente chega à conclusão de que o custo marginal é igual a 4 mais 4, que na questão ele havia falado que o preço do produto é 24. Como é concorrência perfeita, a gente sabe que o preço é igual ao custo marginal. E aí ele falou que o preço é igual a 24. E o custo marginal, a gente sabe que está ali embaixo. É só igualar os dois aqui. Então, 4Q é igual a 20, né? O que me dá um Q de 20 dividido por 4, que é igual a 5. Aí ele perguntou qual é o lucro máximo que essa firma pode obter. A gente sabe que o lucro ele é a diferença entre a receita total e o custo total. Como é que a gente calcula a receita total? É o preço vezes a quantidade. Como é que a gente calcula o custo total? Ele deu a fórmula ali. É 2 mais 4Q mais 2Q ao quadrado. Então, agora é só substituir e realizar a conta, né? O lucro é igual a 24, foi dado na questão, vezes 5, que a gente descobriu ali em cima, menos, aqui é menos isso tudo, né? Menos o custo inteiro. Então, menos 2, menos 4 vezes 5, menos 2 vezes 5 ao quadrado. Então, o lucro é igual a 24 vezes 5, dá 120, né? Menos 2, menos 4 vezes 5 dá 20, menos 2 vezes 5 ao quadrado dá 50. Então, o lucro é igual a 120 menos 72, que é igual a 48. Ou seja, a resposta do número 6 é a letra B. Questão número 7. Indique nas opções abaixo um mercado no qual só há poucos compradores e grande número de vendedores. Se há poucos de alguma coisa, então é oligo, né? Como são poucos compradores e muitos vendedores, a resposta é a letra D, oligopsônico. É um mercado de poucos consumidores. Questão número 8. Considere as 3 afirmações abaixo. A. A fixação de um preço máximo para o produto de um monopolista deve necessariamente implicar a redução da quantidade produzida por esse monopolista e, portanto, o excesso de demanda no mercado desse produto. Falso, não faz sentido. Número 2. O monopolista pode impor aos compradores de seu produto tanto a quantidade que eles devem adquirir quanto o preço desse produto. Não, ele coloca o preço e a demanda responde dizendo aquele preço qual é a quantidade que ela quer. Número 3. Um monopolista que discrimina perfeitamente o preço do seu produto oferta em equilíbrio uma quantidade eficiente do mesmo. Aqui é verdadeiro, né? O que significa isso? Significa que de cada consumidor ele cobra o preço que aquele consumidor está disposto a pagar. Nisso ele faz uma transação assim, digamos, feliz, né, com cada um dos consumidores. O problema é que no mercado, normalmente isso é proibido, né? A discriminação de preços, ela não é aceita. Mas se fosse aceita, isso aqui estaria certo, né? Todo mundo sairia feliz. Então, 1 e 2 são falsos, né? 3 é verdadeiro. Nossa resposta da 8 é a letra A. Número 9. Podem ser considerados como pressupostos básicos de um modelo de mercado em concorrência perfeita, exceto letra A. A empresa tomar como dados os preços e os fatores de produção. Tá certo, em concorrência perfeita, as empresas tomam como dados os fatores de produção e os preços dos fatores de produção. Letra B. A empresa tomar como dados os preços de seus produtos. Tá certo, essa empresa é tomadora de preços. Letra C. A empresa não conhecer a sua função de produção, o que reduz a possibilidade de manipulação no preço de mercado. Isso está errado, né? Não existe a possibilidade de uma empresa não conhecer a própria função de produção. Então, a nossa resposta é a letra C. O que implica que D e E devem estar corretos, né? Então, letra D, a empresa ser suficientemente pequena no mercado que impede a manipulação dos preços de mercado. Isso, em concorrência perfeita, nenhuma empresa ela é importante sozinha, né?
Elas só importam em grandes grupos. Letra E. Movimentos de entrada e saída de empresas no mercado podem implicar flutuações de preço. Sim, é no curto prazo, né? Se muitas empresas estão entrando ou saindo do mercado, isso pode afetar um pouco o equilíbrio de curto prazo, né? Mas no longo prazo não tem movimentos de entrada e saída, existe um equilíbrio também disso. Número 10. Podem ser considerados como pressupostos básicos de um monopólio, exceto o fato de a. Não ser possível o acesso de concorrentes ao suprimento do produto. Tá certo, não é possível. O monopolista não maximizar o lucro, tendo em vista o seu poder de manipulação de preços de mercado. O monopolista vai maximizar o lucro, né? Então, isso aí tá errado, não faz sentido ele não maximizar o lucro, o que significa que essa já é a nossa resposta, né? Letra C. O monopolista possui perfeito conhecimento da curva de custos. Sim, ele domina completamente seu processo de produção e as suas funções de produção. Letra D. O monopolista possui perfeito conhecimento da curva de procura do mercado. Sim, ele entende a curva de demanda, porque toda a demanda aparece no mercado diretamente para ele. E letra E. O monopolista desejar maximizar o lucro. Sim, como qualquer empresa capitalista, né? Questão número 11. No oligopólio Stackelberg, lucros mais elevados para a firma líder estão associados ao nível de produto para a firma seguidora. Vejam bem que o oligopólio, eu falei para vocês que depende, né, da estrutura do jogo. E o oligopólio ele pode ir tanto de zero poder de mercado até completo poder de mercado, né? No caso, o cartel seria o exemplo de oligopólio que se transforma no monopólio através de conluio. O oligopólio de Stackelberg é um tipo de oligopólio no qual há uma empresa líder e uma empresa seguidora. Então, as duas empresas elas não têm o mesmo tamanho. Existe uma empresa que é maior e uma empresa que é menor no mercado. A maior ela tem uma parcela maior da produção e a menor tem uma parcela menor de produção. Essa maior a gente chama de empresa líder e a menor a gente chama de empresa seguidora. Então, no oligopólio de Stackelberg, a empresa líder define o quanto ela vai produzir e a empresa seguidora fica com a parcela de mercado que restar. Então, lucros mais elevados para a firma líder estão associados ao nível de produto menor para a firma seguidora, né? Então, letra A, crescente, não. Letra B, inalterado, não. Letra C, decrescente. É o que faz sentido aqui. Porque para um aumentar, a outra tem que diminuir. Letra D igual a zero, letra E igual a da firma líder, né? Então, questão 11, resposta letra C. Questão 12. O enigma de Bertrand é uma situação em que empresas oligopolistas com conluio se comportam como se estivessem em um mercado competitivo. Então, assim como tem o cartel e o Stackelberg, existe também o jogo de Bertrand, enquanto a gente fala de oligopólios. E aí, no Bertrand, seria aquele jogo no qual as empresas não conversam e uma está decidindo ao mesmo tempo o que vai fazer com relação à outra. Então, não tem conluio, né? Porque tem conluio ao cartel e tal, então aqui tá errado, não tem conluio, e elas se comportam como se fosse um mercado competitivo. É o que eu falei no vídeo para vocês, tipo o exemplo dos hipermercados, né? Então aqui tá errado porque é sem conluio, não é com conluio. O Bertrand, sim, tem um resultado de mercado competitivo, mas é sem conluio. Então, questão 12, errado. Questão 13. Um equilíbrio de Cournot em um mercado oligopolista mostra que a produção de cada empresa maximiza seu respectivo lucro sem considerar a produção de outras empresas. Não, aqui as empresas estão jogando, né, uma sem conversar com a outra. O resultado do mercado não vai ser equilibrado, uma empresa vai sair na frente, a outra vai ficar com o que sobrar, mas elas não conversam. Então, cada empresa maximiza seu lucro sem conversar com a outra, mas ela considera assim, né, no jogo ela tem que pensar o que a outra está fazendo. Então, questão 3 errado. Questão 14. Se o regulador exigir que o monopolista natural pratique preços aos níveis de seus custos marginais, então, nesse caso, o monopólio atingirá um nível de produção eficiente com preços abaixo de seus custos médios. Desse caso está errado, porque o preço vai ser igual ao custo marginal quando ele também for igual ao custo médio, para que o nível de produção seja eficiente e que ele não tenha lucros, né? Questão 15. Questão 15 não precisa fazer, ela não está cabendo bem aqui no nosso planejamento. Questão 16. Considere um mercado e supõe diferentes formas de organização deste mercado. Assinale qual das opções a seguir está correta. A. Caso o mercado seja dominado por um monopolista que não discrimina os preços, o total produzido será maior do que no caso de o mercado ser caracterizado como um mercado de concorrência perfeita. Não. No caso do monopolista, ele só tem lucros extraordinários porque ele produz menos do que ele deveria e ele cobra muito caro por isso, né? B.
Caso o mercado seja dominado por um monopolista que não discrimina preços, o lucro será máximo e a quantidade produzida será igual à que seria produzida em concorrência perfeita. Não, ele vai produzir menos do que o da concorrência perfeita. Letra C. Letra C. Caso o mercado seja caracterizado por um duopólio do tipo Cournot, o total produzido pelas duas firmas será igual à quantidade que seria produzida sob o monopólio, porém a soma do lucro das duas firmas seria menor do que o lucro do monopolista. No caso, eles produziriam mais do que o monopólio, né, porque o monopólio é onde há o menor nível de produção. Letra D. Caso o mercado seja caracterizado por concorrência perfeita, o lucro econômico será igual a zero, mas a quantidade produzida será maior do que seria produzida sob o monopólio. Sim, a concorrência perfeita é a estrutura de mercado que nos dá a maior quantidade de produção possível. E o lucro econômico é zero no longo prazo, né? Como já vimos aí em várias questões. Letra E. Caso o mercado seja caracterizado por concorrência perfeita, o lucro econômico será igual a zero, mas a quantidade produzida será menor do que seria produzido sob o monopólio. Não, mas será maior. Questão número 17. Assinale a opção a seguir, que representa a relação entre custo marginal, receita marginal e preços de uma firma que opera como monopolista. Só tem um vendedor. A. A firma obtém o máximo de lucro quando a receita marginal é igual ao preço. Não, receita marginal tem que sempre ser igual a custo marginal. B. A firma obtém o máximo de lucro quando o custo marginal é igual ao preço. A empresa monopolista é a única que pode fazer com certeza a cobrança de um preço superior ao custo marginal. C. A firma obtém o máximo de lucro quando o custo marginal é igual à receita marginal. Sim, isso vale para qualquer empresa, não se esqueça, não se esqueça. D. A receita marginal é igual ao preço, pois a firma toma preços como dados. E a receita marginal é igual ao custo marginal, não importando a quantidade produzida. Não, existe só um ponto onde eles são iguais. Questão número 18 e última. O modelo de competição perfeito entre produtores ofertando no mesmo mercado inclui a hipótese de completa homogeneidade dos produtos vendidos. Tal homogeneidade completa raramente ocorre na realidade, sendo substituída na definição empírica do que seja o mercado de certo produto pelo requisito de homogeneidade significa que é igual, né? Então, ele está falando que assim, os produtos nunca são iguaizinhos, sempre tem alguma diferença. Então, na vida real, a gente chama isso de letra A, produtos que sejam substitutos próximos para o comprador. Isso, exatamente. Se para você eles são iguais, isso já satisfaz a teoria. Letra A. B. Preços por unidade de produto muito próximos, não é pelo preço, é pelo produto mesmo que a gente olha. Letra C. Produtores com cadeias produtivas entrelaçadas, não importa como que os produtores estão produzindo. Letra D. Produtores localizados próximos geograficamente, isso também não importa para a gente consumir. E letra E. Produção com tecnologia similar, intensiva em capital ou não. Não importa. Do ponto de vista da produção, não importa, né? Importa do ponto de vista do consumo se aquele produto parece igual ao outro. Certo? Então é isso, pessoal. Estudem bem. Qualquer dúvida, mandem aí no Hangout na quinta-feira. E estejam preparados para o nosso questionário semana que vem.